Falar que uma pessoa tem determinado dom e você não é uma das maiores mentiras que você pode contar para si mesmo. Ah, fulano tem o dom de falar em público, fulano tem o dom de vender, fulano tem o dom de se relacionar com as outras pessoas. Da mesma forma que você aprendeu a andar de bicicleta, que você pode aprender um instrumento musical, que você pode aprender a nadar, que você pode aprender um idioma, você pode desenvolver qualquer habilidade necessária para você alcançar os seus objetivos. Só que é muito mais fácil eu falar que é dom do que eu assumir a responsabilidade para mim. É a mesma coisa que falar que é genética. Fulano tem a genética, por isso que a pessoa alcançou o corpo que ela queria. Só que muitas vezes a gente não vê que essa pessoa acorda às 5 horas da manhã, faz um acompanhamento médico, faz um acompanhamento com o nutricionista, investe na sua alimentação, bebe X litros de água por dia e é por isso que ela conseguiu atingir os objetivos físicos dela. Mas é muito mais fácil a gente olhar de fora e falar que é dom, falar que é genética. A melhor história para mim que ilustra essa questão do dom é sobre o Ayrton Senna. Ayrton Senna, todo mundo sabia que ele era considerado o rei da chuva. Choveu, o Ayrton Senna ganha, era o que todo mundo falava. Ayrton Senna tem o quê? O dom da chuva. Um dia, a irmã dele, dando uma entrevista, perguntaram sobre essa questão do dom que o Ayrton Senna tinha. E ela respondeu que ele não tinha dom de correr na chuva. Pelo contrário, era uma dificuldade dele. Todo mundo ficou perplexo. Como assim? Ayrton Senna era o rei da chuva, todo mundo sabe disso. Você está me falando que ele não tinha esse dom? E ela respondeu: quando ele era mais novo, quando ele era adolescente, ele perdia as provas com chuva. Ele sabia que isso era uma fraqueza dele. Então o que ele fazia? Quando começava a chover, ele pegava o kart dele, ainda novo, ainda adolescente, e saía correr por horas e horas e horas na chuva. Por isso que ele se tornou o melhor da chuva. Então nós podemos ver ao menos duas características que ele teve. A primeira é que ele reconheceu uma fraqueza. Esse é o primeiro passo. Não tem como eu vencer algo que eu não reconheço. Então ele reconheceu a sua fraqueza. E o segundo ponto foi não aceitar ela como algo fixo. Foi falar, é uma fraqueza, é minha e eu posso transformar ela. Em marketing, a gente tem o que a gente chama de análise SWOT, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a gente aprende que as oportunidades e as ameaças são externas a nós. Então nós não controlamos elas, mas nós podemos nos preparar para elas. E a gente aprende que forças e fraquezas são características internas que a gente controla. E foi exatamente isso que o Ayrton Senna fez. Ele tinha uma fraqueza, ele reconheceu ela e ele transformou ela numa força. Só que é muito mais fácil para quem vê de fora, para um outro piloto, falar Ayrton Senna tem o dom da chuva. Porque no momento que eu falo que ele tem um dom, eu tiro a minha responsabilidade da jogada. Então é muito mais fácil eu colocar a culpa no ambiente externo, na genética, no país, no dom que a pessoa tem, eu não sou assim por conta da minha família, por conta disso. É muito mais fácil a gente colocar um culpado. Porque a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu estou dizendo que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins da minha vida são causadas por minha responsabilidade. E é muito mais doloroso você assumir que você não conseguiu alcançar um objetivo porque você não desenvolveu a capacidade, que dependia exclusivamente de você. É muito mais doloroso você assumir que você não atingiu o corpo que você queria ainda porque você não se dedicou o suficiente. É muito mais doloroso assumir que você não conseguiu alcançar um determinado cargo na empresa que você trabalha porque você não desenvolveu as habilidades necessárias para aquilo ainda. É muito mais doloroso falar que você não empreendeu, que não abriu a empresa que você queria abrir porque você não teve a coragem de fazer isso. Então é muito mais fácil eu colocar a culpa no ambiente externo. Só que quem adquire essa capacidade de assumir a responsabilidade, de falar eu não tenho determinada característica, mas eu posso desenvolver ela, essa pessoa se torna o que eu chamo de imparável. Unstoppable. Significa que ela vai mirar um alvo e ela vai alcançar. Porque se ela não tiver os recursos, as características necessárias para atingir aquele objetivo, ela vai desenvolver e ela vai dar um jeito de chegar lá. A gente nasceu unstoppable. Uma criança, ela engatinha, ela tenta andar, ela cai e ela continua. Um adulto cai, ou seja, erra diante de alguma dificuldade e ele para de tentar.
uma criança não. Então nós nascemos unstoppable, mas nós deixamos de ser no caminho, mas nós temos total capacidade de voltar a ter essa característica imparável. Quem adquire essa característica de assumir eu estou assim, não significa que eu não sou assim. Eu não estou com essa habilidade hoje, mas eu posso desenvolver. Quem adquire essa capacidade, essa coragem, se torna unstoppable. E quem se torna unstoppable transforma a sua vida.